Aleluia, graças a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é imutável, Pai. A nossa confiança está em Ti. A nossa confiança, a nossa vida está no Senhor, Pai. Obrigado por esse tempo, por esse lugar, pela Tua palavra, pela unção. Obrigado por uma noite que nós seremos aqui enriquecidos pelo Senhor. Nós estamos para Te entregar, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Nós nos apresentamos aqui ao Senhor com todo o nosso amor. Nós sabemos que essa será uma noite poderosa em nossas vidas. Coisas espirituais serão acrescentadas a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma noite de fazermos festa. Quando nós nos encontramos para fazer festa. Se você chegou triste, se você chegou desanimado, eu quero te dizer que Deus é imutável. Eu falava agora há pouco, no primeiro culto, e eu dizia às pessoas que criem lembranças, memórias. Olhe para trás, veja coisas que você já viveu e que foram solucionadas pelo Senhor. Esse mesmo Deus que não muda está pronto para operar grandes coisas em sua vida, em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha, fica pronto. Graças a Deus, pode sentar, fique à vontade. Graças a Deus por esse tempo, pela unção aqui disponível. Eu sei que essa noite será uma noite maravilhosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Temos alguém? Olha o Bruno chegando. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Tem mais alguém ou vai ser uma oração exclusiva? Vai ser exclusiva. Então estenda a sua mão, vamos orar pelo Bruno. Está aniversariando hoje, inclusive no final você pode fazer uma fila para dar um abraço nele. E agora nós vamos declarar aquilo que nós queríamos para as nossas vidas também. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse irmão tão precioso. Nós cremos, Pai, que essa fase que se encerrou foi uma fase maravilhosa na vida deles. Nós te agradecemos por isso. Mas nós cremos que esse novo tempo será maravilhoso. Um tempo de muito crescimento, de aceleração e avanços em cada área da sua vida. Ele vai provar e ver a tua fidelidade todos os dias. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem calorosa para o Bruno. Graças a Deus, e tem direito também à presente da nossa igreja. Graças a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos na sexta-feira, aliás, tivemos uma ação evangelística promovida pelo departamento, pelo nosso Life, né, que os adolescentes da nossa igreja e o Life Movement fizeram uma ação evangelística lá no Parque da Cidadania. Nós temos um vídeo para mostrar e eu queria te animar. Você que tem um filho, você que tem um sobrinho, avisa a eles que nós temos um culto especial aqui para eles que funciona, que acontece exatamente às 18 horas. Olha eles ali, ó. Eu falei, eles deram um grito lá. Calma, segura o vídeo. Então, se você tem um filho, tem um adolescente na sua casa ou na sua vida, convida esse rapaz ou essa jovem para essa igreja e eles receberão aos domingos uma palavra específica e acontece aqui de forma paralela ao nosso culto. E aqui nós temos um vídeo de uma ação deles. Veja aí. Glória a Deus. São os nossos adolescentes crescendo e levando a palavra. Essa é a nossa missão aqui. Amém, gente? Graças a Deus. O Verbo News está pronto? Fique atento aí ao nosso Verbo News. Nós temos muitas informações. Fica ligado para você não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. A noite mais avivada da semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você.
A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acessar a região da Cacimba Velha e a gente por lá também tem mais informações, tá bom? Vai acontecer no sábado às 2h. Chega cedo, irmãos, para você participar de tudo. E ao final do dia nós temos um momento maravilhoso da palavra e vai ser de fato maravilhoso, tá certo? Combinado? Graças a Deus. Sábado às 2h. Eu quero avisar também em relação ao Bodas. Você viu aí uma informação importante. Sabe que nós somos animados. Crente é animado, amém? E eu vi que na hora que passou ali o anúncio a respeito do Bodas, da noite caipira do Bodas, eu já vi o marido olhando para a mulher aí, tudo animado, graças a Deus. E ao final do culto você pode já fazer a sua inscrição, que já estão abertas, R$70 o casal, muita coisa boa, um tempo de muita alegria para nós também. São eventos promovidos pelos departamentos da nossa igreja para nos alcançar. E se você ainda não fez parte de nenhum culto ou de nenhum momento promovido pelo Bodas, você pode aproveitar esse que vai acontecer agora. Noite caipira do Bodas. Fica ligado lá no final, você também pode passar no balcão de informações e fazer a sua inscrição ou comprar o seu passaporte. Enfim, quero informar também em relação a Camp Kids, que as inscrições estão abertas e você tem a possibilidade de fazer também a pré-inscrição. Aí lá no final você vê como funciona, mas é uma oportunidade de você inscrever a sua criança nesse evento que vai acontecer e de fato será maravilhoso. Vão ter um tempo de fato para eles brincarem lá, vão se divertir, mas também tem um tempo de palavra, de ensinamento para eles e você precisa envolver a sua criança nesses eventos, tá certo? Combinado? Estão animados? Graças a Deus. Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, faz aí um sinal com a sua mão. Temos mãos levantadas aqui, ali, lá atrás. Eu queria que vocês ficassem de pé, porque daqui eu vi vocês muito bem, mas eu queria apresentar vocês a toda a igreja, e você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer. Glória a Deus. Muitos visitantes, graças a Deus por isso. Sejam muito bem-vindos. Se vocês já congregam em outro lugar, em uma outra igreja, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, nós gostaríamos de te convidar a congregar conosco. Será sempre uma honra recebê-los aqui. Amém? E ao final do culto, eu ou o ministro da noite vamos te indicar. Lá atrás nós vamos ter uma equipe te aguardando, eles vão estar acenando para você. É uma sala que nós organizamos, nós preparamos com muito amor e nós não queremos que você saia sem passar por lá. É algo bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós queremos também te dar um presente, mas eu não quero que você saia sem passar por lá. Combinado? Ao final eu volto e a gente vai sinalizar e você vai lá. Vai ser algo bem prático e bem rápido. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você abre aí a sua Bíblia, aproveita também, abre o seu aplicativo, abre a sua carteira. Esse é o momento que nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens. E nós não gostamos de fazer isso de qualquer forma. E nós gostamos, inclusive, de ensinar como fazer, porque a palavra nos ensina, então a gente gosta de repartir isso com vocês. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, a Bíblia diz assim: olha, sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como uma oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. Eu gosto muito desse versículo, porque o apóstolo Paulo está falando sobre uma oferta que já havia sido prometida pelos irmãos. Ele não mandou uma equipe primeiro
para informar que essa oferta haveria. Não, ele está dizendo que os irmãos já sabiam que aconteceria essa oferta. Aí ele está dizendo, mas eu mandei esses irmãos à frente para preparar. Isso é interessante. E aí ele vai dizer em seguida, no versículo 7, por exemplo, no versículo 6, ele diz, olha, lembra, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Ele está preparando, irmãos, ele está preparando a nossa oferta. Ele diz, aquele que semeia pouco, colhe pouco. E está tudo bem. Ele está nos ensinando que se você deseja colher pouco, você pode plantar pouco. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas ele diz, aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Qual o grande problema? Que muitas vezes nós escolhemos de uma forma, mas queremos um outro resultado. E ele está dizendo, aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Não tem muito segredo quanto a isso. Mas ele diz no 7, cada um coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Existe uma forma certa de fazer, com alegria, independente do que seja pouco ou que seja muito, mas que a gente tenha uma consciência, eu preciso fazer com alegria. Talvez você comece a sua liberação com pouco, mas você precisa fazer com alegria. Eu tenho uma alegria no que eu estou fazendo. E à medida que você vai entendendo sobre essa alegria, é verdade que você vai aumentando essa forma de fazer. Esse é um entendimento que nós precisamos ter. Nós não precisamos fazer barganhando com o Senhor. Senhor, eu vou dar isso para eu receber aquilo. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então não há o que você possa dar ao Senhor. Davi, ele ora dizendo exatamente isso. Depois de um momento como esse, um momento de oferta, ele diz, o que é que eu poderia dar ao Senhor? De fato, eu estou reconhecendo, dando de novo a quem me deu. Então, o que nós vamos fazer aqui é dar a origem, dar àquele que nos deu. Mas nós precisamos fazer com a consciência. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer com alegria. Porque é assim que a palavra nos ensina a fazer. Amém, gente? Então, separa aí os seus dízimos, as suas ofertas. Se você desejar fazer no meio tradicional, aí na sua cadeira ou na cadeira da frente, você vai encontrar um envelope como esse. Mas se você preferir fazer em meios eletrônicos, aqui atrás certamente tem um QR Code. Lá atrás tem as tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito, cartão de débito. Você vai ficar à vontade. Mas o que você não vai é perder a oportunidade de honrar o Senhor essa noite. Amém? Então eu vou dar um tempo para vocês separar aí, se organizarem. Estenda aí a sua mão e vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Pai, muito obrigado pela consciência de fazermos a coisa certa, do jeito certo, Pai. Nós queremos fazer conforme a Tua palavra nos instrui, conforme o Senhor nos ensina a fazer. Fazemos isso com todo o amor do nosso coração, com toda a alegria. Nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Amém. Todo sempre, amém. Aleluia. Sim, Senhor. Não nos cansamos de dizer que nós cremos em Ti em todo tempo, em todas as circunstâncias. Nós cremos que Tu é maior sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, com
demais, diga isso, creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, Não me diga ele não pode. eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, Não me diga ele não pode. vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, Não me diga ele não pode. eu vi a estéril vida dar e seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga, não me diga. Eu vi a estéril vida dar e seu filho viver estar. Não me diga ele não pode, sim eu sei, eu creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais creio que Tu és Deus que trabalha em meu favor. Oh, não há como duvidar. Deus que cura, Deus que cura. Oh, bom demais, bom demais, bom demais. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso, queridos. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. O nosso Deus é real. O nosso Deus é real. A vida que vivemos hoje como filhos de Deus só é realidade por causa do sacrifício de Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Hoje Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Pelos séculos dos séculos Ele vive. Ele está sentado num grandioso trono. Aleluia, aleluia. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Aleluia, Ele nos deu a vida e a vida em abundância. O Espírito dEle está dentro de nós. O Espírito dEle repousa sobre nós. Aleluia, que maravilhosa graça. Oh, queridos, isso é motivo para nós festejarmos.
Aleluia, como é bom nós entendermos o que Jesus fez, nos tirando de uma condição de pecado, de trevas, e nos colocando numa condição de filhos. Ei, você é filho de Deus. Ei, você não é alguma coisa que Deus olha de vez em quando e diz: ei, vem cá, deixa eu te usar. Não é isso, você é filho de Deus. Ele ama você, Ele se importa com você, Ele cuida de você. A mão dele está sobre a sua vida. Você não vai ficar órfão. Ele disse antes de subir: vocês não vão ficar órfãos, eu voltarei para vós. Aleluia. Ele fez uma promessa, queridos, e nós precisamos nos agarrar às promessas feitas por Ele. Não podemos esmorecer no dia da provação, no dia da dificuldade. Precisamos permanecer firmes, confiando no autor e consumador da nossa fé. Aleluia, nós não estamos soltos, não estamos largados. Nós estamos firmados nessas promessas. Aleluia, queridos, fica firme naquilo que Deus falou com você. Fica firme na confissão da sua fé, porque qualquer dia desse, o mesmo Jesus que subiu, Ele irá voltar para nos buscar. Aleluia, a Bíblia diz que com um abrir e fechar de olhos, aleluia, nós seremos arrebatados. Nós não vamos ficar aqui. O mundo está convergindo para isso, queridos. As coisas estão convergindo para o grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Aleluia, nós somos salvos. Aleluia, nós somos salvos. Diga assim com fé: aleluia, eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, queridos. Como isso é bom. Aleluia. Como é maravilhoso ter essa convicção. Aleluia. Tudo isso por causa dele. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Ele decidiu se entregar por você. Ele decidiu que você não viveria mais uma vida de pecado, preso nas suas concupiscências, condenado ao inferno, sujo, distante de Deus. Ele se entregou por espontânea vontade para me salvar, para te salvar e te trazer uma condição diferenciada, a condição de filho. Glória a Deus. Queridos, isso é motivo para nós vivermos alegres. A todos os dias, quando levantarmos de manhã, levantarmos felizes, sabendo que Jesus morreu por nós e que nós não somos mais filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Amém? Você se alegra por isso? Pois senta aí dando glória a Deus, da mais forte que você puder. Gente, muito obrigado. Glória a Deus. A unção do Senhor, queridos, está sobre esse lugar. Algo de Deus que vai ser liberado sobre as nossas vidas nessa noite. No culto da tarde nós tivemos uma ministração poderosa. Nosso pastor William, falando a respeito de coisas que são muito importantes, de princípios da palavra que precisamos praticar para que nós possamos usufruir daquilo que Deus conquistou para nós através de Cristo na cruz. Eu aconselho você depois ir lá no YouTube e assistir essa ministração. Foi algo muito edificante. Nós precisamos nos agarrar a essas coisas. E agora a noite não vai ser diferente. Abre o teu coração. Não olha para o ministro, mas olha para o Senhor que te comprou. Olha para o Senhor que é o seu Deus. Ele tem o maior interesse de te alcançar, de te abençoar. O objetivo de Deus é que todos nós conheçamos ao Senhor e cresçamos nesse conhecimento. Que nós possamos ser edificados na palavra de Deus, que nós sejamos praticantes dessa palavra de fato. Amém, queridos? O propósito de Deus não é só que a gente venha para a igreja aos domingos, ou nos dias de culto, nas quintas, nos cultos de departamento, e continuemos do mesmo jeito. Não é essa a vontade de Deus.
O propósito de Deus é que nós estejamos crescendo todos os dias. A cada dia nós crescemos um pouco mais na palavra, no Espírito, no conhecimento do Senhor, na compreensão das verdades bíblicas, dos princípios que foram estabelecidos por Deus, porque são esses princípios que nos levam a crescer, que nos levam a ficar forte. Amém? Uma criança, queridos, ela nasce um bebezinho e inicialmente ela vai precisar de um leite. Quando a mãe e o filho dá tudo certo, o bebê acerta a mamada direitinho ali, e a mãe tem um leite para alimentar o filho, dá tudo certo, é benção. Ela vai alimentar o bebezinho ali durante um tempo de pelo menos 6 meses sem nada, só no leite, para que aquele leite possa trazer todos os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa, no que diz respeito à imunidade, alergias, no que diz respeito a que ele possa se desenvolver. Quando a mãe não tem quando não consegue ali alimentar a criança sozinha, o menino é muito grande, mama demais, tem que entrar com outros suplementos, né, outros leites especiais, que são mais caros, mais preparados. Mas nas duas modalidades, o objetivo é que aquele bebê cresça saudável. E ele precisa ser alimentado regularmente. Não pode ser, não, só eu vou dar peito para ele, a mãe dizendo, vou dar peito de manhã e aí só de noite. Não pode ser assim. Ele precisa ser alimentado à medida que ele tem fome. E aquele bebezinho vai crescendo. E é engraçado que numa semana ele está de um jeito, 2 semanas depois o bebê já está de um jeito totalmente diferente. Passa 3 semanas, passa 2 meses, 3 meses. Eu me lembro do José. Eu achava o José lindo quando ele nasceu. Eu fui olhar as fotos dele um dia desse, meu Deus, mas que menino feio. Porque pai é bicho besta, né? Na hora que vê, meu Deus, mas meu filho é lindo. Aí eu fui olhar as fotos dele esses dias, parecia aquele negocinho pequenininho, magrinho, magro, que o bracinho dele chegou coreano pendurado. Nasceu grande, mas magrinho. E, queridos, o crescimento, a gente percebe, existem sinais de crescimento. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, nós não podemos nascer de novo e não recebermos o alimento que precisamos para nos desenvolver. É verdade que no início da caminhada o alimento é de um jeito, mas à medida que vamos crescendo, outros alimentos precisam ser acrescentados naquela dieta para que aquela criança cresça forte e fique robusta. Você não vai dar um mocotó para um bebê, você vai matar a criança, não tem estrutura para isso. Mas a ideia é que ela não permaneça para sempre um bebê, ela vai crescer, vai se desenvolver a ponto de chegar a se alimentar de um alimento sólido. Amém, queridos? Da mesma forma, nós precisamos nos desenvolver. A gente não pode ficar sempre no mesmo nível. Passa 2 anos, passa 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro da igreja, sempre na mesma praça, no mesmo banco, com aquela mesma forma de entender e de compreender a palavra, sempre com as mesmas desculpas do trabalho, da família, sempre com as mesmas desculpas de não estar fazendo nada para o Senhor porque eu tenho algo melhor para fazer ou algo que me cobra mais, e nunca se dedica à palavra, nunca se dedica ao crescimento espiritual, nunca se dedica a viver uma vida consagrada a Deus. E eu quero dizer para você que se você não se alimentar como a palavra de Deus instrui, seguindo os princípios e parâmetros que foram estabelecidos por Deus, você nunca vai crescer, nunca vai se desenvolver. Sempre vai agir como um menino, sempre vai reagir como um menino. Mas eu quero dizer para vocês que essa não é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos conhecer cada vez mais o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém, queridos? Então nós precisamos nos esforçar para viver nisso que Deus espera de nós. Há uma expectativa de Deus para cada um de nós. Expectativa de Deus lá do céu olhando e dizer, bora meu filho, isso meu filho, ora meu filho, busca minha face. Isso meu filho, anda em amor, pratica a palavra, anda em fé. É isso que Deus espera de nós. Queridos, e é interessante que à medida que nós nos esforçamos, à medida que nós praticamos, nós começamos a ver os resultados exatamente como a Bíblia diz que seria.
exatamente como Deus diz que seria, começa a se manifestar nas nossas vidas. E a gente começa a sorrir e dizer, meu Deus, de fato funciona esse negócio. De fato, quando falamos em nome de Jesus, o diabo tem que se prostrar. De fato, quando falamos em nome de Jesus, as enfermidades têm que ir embora. As pessoas são libertas de depressão, libertas de peso, libertas de julgos, elas são transformadas pelo poder da palavra. Isso funciona de verdade. É isso, queridos, que nós precisamos viver. O evangelho genuíno. Não é uma teologia barata, não é algo morto, não é algo estático, é algo que se movimenta. Existe uma energia cinética no evangelho de movimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, de compreensão das Escrituras. A gente precisa refletir, queridos, e pensar qual foi a última vez que eu me sentei na minha casa para estudar a palavra de Deus. Para pegar um texto bíblico e conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Passou a oportunidade de fazer a inscrição do Rema esse ano, mas próximo ano vem aí. É uma excelente oportunidade de conhecer de uma forma mais aprofundada a palavra de Deus, de estudar de forma sistemática as Escrituras. E, queridos, nós precisamos arder por isso. Amém, queridos? Somos nós que precisamos desejar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor as verdades da palavra de Deus. Porque há uma vida de vitória e de sucesso para nós. Há uma vida de poder e autoridade para se manifestar sobre nós. Se você já está andando nisso, continue. Se você não continuou, não entrou nisso ainda, comece hoje mesmo. Mas viva o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Eu queria falar com vocês hoje a respeito de uma palavra que não é uma palavra muito comum na língua portuguesa, que talvez para alguns não faça muito sentido, porque não tem uma etimologia dessa palavra, né, no seu arcabouço. A palavra redenção. Aqui para nós brasileiros, da cultura ocidental, nós não temos muito entendimento do que significa isso. Mas essa palavra ela é fundamental para que nós possamos crescer. Queridos, sempre que vamos construir um edifício, é imprescindível, dependendo do tamanho da estrutura, que a fundação seja muito bem projetada e executada. Amém? Sob o risco de, quando nós fizermos a fundação, foi feito o projeto, mas se foi mal executada aquela fundação, é possível que quando aquele prédio seja construído, apareçam patologias naquele prédio, rachaduras, fissuras, recalques, que é o que cede o terreno. É possível que aconteça uma série de coisas. A vida cristã também não é diferente, queridos. Nós precisamos construir a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, em cima de uma fundação. E essa fundação precisa ser muito bem estabelecida. Queridos, essa fundação não sou eu que vou dizer como é. Foi o Senhor que já estabeleceu. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Cristo é o nosso fundamento. E nós precisamos, no início da nossa vida cristã, ter muito bem estabelecido esses pontos, sob o risco de nós crescermos, ou melhor, de passar o tempo e a gente construir algo em cima disso, mas com problemas, com sofismas, entendendo coisas de forma errada, praticando coisas que estão diferentes daquilo que seria o necessário para que aquela estrutura estivesse firme. Vocês estão entendendo? E muitos de nós, queridos, nos pegamos em situações como essa, em que nós temos a nossa vida com Deus, mas os nossos fundamentos estão comprometidos. Amém? A palavra redenção, ela vai trazer o sentido, ela vai trazer uma denotação de um pagamento de um preço. Vou trazer aqui de uma forma sintetizada o significado, o que seria a redenção. Existe um contexto
dos hebreus, existe um contexto dos romanos, mas de forma geral era um preço que se pagava por um escravo. Existia uma dívida, e essa dívida precisaria ser paga, ela poderia ser paga no contexto hebraico, se você, você era um empreendedor, você tinha seus negócios, você fazia um empréstimo com alguém, e aí você fazia aquele empreendimento com aquele dinheiro, com aquele recurso, e aí você tinha um prejuízo, e chegava o tempo de pagar e você não conseguia pagar, e aí os seus bens não eram suficientes para cobrir aquela dívida, o dinheiro que você tinha também não era suficiente, as suas terras, tudo que você tinha não era suficiente para cobrir a dívida. O que acontecia? Você seria levado como um escravo para poder pagar aquela dívida. No contexto dos hebreus, eram 6 anos pelo menos. No 7º ano, essa pessoa seria liberta dessa dívida. Ou então, no ano do jubileu, que era a cada 50 anos, essas dívidas elas eram zeradas. Mas era possível que um parente próximo dessa pessoa que contraiu essa dívida, depois de tudo ter acontecido, ela ter sido levada como escravo, ele ia lá e ele tinha recurso. Ele chegava para o homem que tinha recebido como escravo, aquela pessoa, e dizia: eu pago a dívida. Ele ia lá, pagava a dívida, e aí ele trazia aquela pessoa para ele. Aquela dívida seria comprada. Ele não deveria mais aquela outra pessoa, deveria aquele que o comprou. Amém? Nós fomos comprados por um grandioso preço. Preço de sangue. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, nesse texto, nós vamos ver que existia uma dívida. E que dívida era essa, queridos? Essa dívida era resultado do pecado. Quando o homem peca, ele perde os seus atributos divinos e ele herda uma natureza satânica, diabólica. A natureza do diabo se estabelece sobre o homem e a partir dali ele se torna um escravo do pecado. Se torna um escravo das leis do mundo, do rudimento do diabo. E a partir dali, ele está escravizado pelas suas concupiscências, pelas suas paixões, pelos seus pecados, e está condenado a viver uma vida assim, e quando morrer, ainda ir para o inferno. Isso parece muito com a realidade de muitos hoje, né? São escravos dos seus desejos, das suas concupiscências, das suas vontades. Não fazem o que querem, mas fazem aquilo que as suas vontades dizem para fazer. Vive numa vida de prostituição, vive numa vida traindo a esposa, traindo o marido, roubando, mentindo. E talvez até queira viver diferente disso, mas não consegue, porque existe uma força maior do que ele, que o atrai, que o segura naquela condição. E, queridos, essa era a realidade de todos nós antes de receber Jesus. Todos nós estávamos debaixo dessa condição. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E no versículo seguinte ele diz, olha, sendo justificados por Jesus Cristo. Mas a condição anterior era que todos tinham pecado e estavam afastados de Deus. E somente o sacrifício de Jesus, somente o que Jesus fez, possibilitou o homem a voltar para o referencial. A sair daquela condição de pecado, de perdição que ele viveu durante toda a sua vida. Escravo daquela condição maligna. Como se houvesse jugos nas suas costas. Quem não sabe o que é um jugo, é um pedaço de madeira que eram colocados nos bois. 2 bois ali, eles botavam no pescoço dele. Hoje em dia chama de cangaia ali dos jumentos. Não sei quem conhece que é do interior. Mas naquele tempo era colocado para que eles levassem a carroça. Ou seja, aquele peso estava sobre nós. O peso do pecado, o peso da condenação. Nós estávamos condenados ao inferno. Éramos filhos da ira. E nesse texto aqui,
de Colossenses, capítulo 2, no versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa condição, queridos, que foi adquirida quando o homem pecou, uma condição de morte e de pecado, foi resolvida na cruz. Cristo pegou essa dívida e Ele pagou essa dívida. Pagou toda a nossa dívida. Não devemos mais nada a ninguém, queridos. Fomos resgatados, fomos redimidos. Olha que maravilha, queridos. Olha que coisa preciosa o entendimento disso. De que nós não estamos mais numa condição de escravidão, mas nós fomos resgatados por causa do sacrifício de Jesus. Ele se entregou, meu irmão, e nos trouxe a uma condição de filhos. Não somos mais escravos do pecado. Diga isso: eu não sou escravo do pecado. Não, mas diga com quem tem fé: eu não sou escravo do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Efésios no capítulo 1, no versículo 7, abre aí a sua Bíblia, eu quero que você leia comigo. Efésios 1, 7. Diz assim: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Queridos, ao longo de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento, as cartas, o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, de João, Tiago, as cartas a Timóteo, os Colossenses, Filipenses. Em todas essas cartas nós conseguimos enxergar a preocupação dos autores, inspirados pelo Espírito Santo, em trazer essa mensagem para quem recebia aquelas cartas. Que eles não estavam mais debaixo da condição de pecado, mas que Cristo havia pagado esse preço e eles haviam sido redimidos. Essa é a mensagem do Evangelho, é as boas novas. Você não precisa mais ir para o inferno. Você não precisa mais viver debaixo do jugo do diabo. Você não precisa mais viver debaixo de enfermidade, debaixo de pobreza, debaixo de morte espiritual. Cristo nos resgatou da maldição do pecado e nos trouxe a uma condição de filhos. Isso é, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque tudo isso que eu venho falando desde o início está condicionado a um fato, ao novo nascimento. É necessário que o homem se arrependa dos seus pecados e entenda o que Jesus fez, isso que eu venho explicando desde o início. E a partir daí, a partir desse fundamento, ele construa uma nova vida do arrependimento. O que é o arrependimento? Está relacionado à palavra metanoio, ou metanoia, que é uma mudança de 180 graus na direção que você estava vivendo. O que é 180 graus? 360 seria a circunferência completa. 180, a metade da circunferência. Ou seja, se você estava indo nessa direção de pecado, de condenação, fazendo tudo que você achava que deveria fazer, quando você se arrepende e nasce de novo, você muda totalmente de direção. Isso é o novo nascimento. Isso é o metanoia, é sair daquela condição de pecado, uma condição de perdição e dizer: agora eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou viver mais uma vida de pecado, porque eu fui comprado por um bom preço. É uma nova condição. Queridos, quando nós entendemos isso, a nossa vida fica muito mais fácil de viver. Você não fica mais se esforçando com as suas próprias forças para viver uma vida de santidade, porque você entende que já é santo. Você já está numa condição de retidão diante de Deus. E isso te deixa numa condição superior. Não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do diabo. E a tentação vai vir, os problemas vão vir, mas você vai dizer a eles, em nome de Jesus: vaza!
Em nome de Jesus, sai. Eu tenho um poder de definir o sim ou não. E queridos, tudo isso é possível desde que nós estejamos arraigados nos princípios da palavra de Deus. A gente precisa entender que não é nada daquilo, não se diz respeito ao que nós fazemos, não é o que eu faço. Amém, queridos? Eu preciso entender que eu preciso ir no fluxo, nas pegadas do que Ele fez. É pelo que Ele fez e eu ando em cima do que Ele fez. Eu ando como Ele andou. Eu amo como Ele andou. Eu vivo numa vida de santidade como Ele viveu. Aleluia. E pode ser que em algum momento a gente caia, tropece, faça alguma coisa, mas a palavra de Deus diz assim, ó, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. É possível viver uma vida de santidade. É possível viver uma vida de retidão diante de Deus. Porque não é eu que faço, não é a minha força. Talvez se eu for tentar fazer na minha força, eu nunca vou conseguir isso. Nunca vou conseguir alcançar essa condição. Mas a partir do momento em que eu reconheço que foi o Senhor que fez, me colocou naquela posição. A Bíblia diz que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amado, onde eu tenho a redenção dos meus pecados. Ponto final, acabou, eu não sou filho do diabo, eu não preciso viver uma vida de pecado, eu posso viver uma vida que agrada a Deus. Isso é a redenção dos nossos pecados. Isso é a justiça de Deus, que ela não foi colocada assim, talvez, não, ela foi colocada, estabelecida sobre todo aquele que crê. Como foi que foi feito isso? Porque eu falei que foi através do sacrifício de Jesus, Ele pregou, Ele cravou na cruz os nossos pecados, a cédula de dívida que nos era contrária, foi cravada na cruz, mas como foi que isso aconteceu? Nós observamos, queridos, na antiga aliança, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vemos que ao longo do tempo Deus procurou formas, através de alianças, de sempre manter um relacionamento com o homem. Era impossível que o homem se achegasse a Deus na condição que nós estamos hoje, porque nós estamos em uma outra realidade, mas o homem se aproximava de Deus de algumas formas. Era necessário que houvesse o temor do Senhor. Amém, queridos? E essa palavra temor do Senhor, ela precisa ser estudada hoje também, porque às vezes a gente está levando o evangelho de forma leviana. Acha que a graça é poderosa para cobrir a minha falta de educação. Acha que a graça é poderosa para cobrir os maus modos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, uma vida que eu vivia prevaricando, uma vida que eu vivia distante. Traz aqueles costumes para o reino de Deus e acha, não, está tudo certo, porque a graça me cobre. Queridos, você precisa estudar a palavra de Deus. Porque quando nós estamos na graça, nós temos algo muito superior do que havia na lei. Amém? E quando Deus vai estabelecendo as suas alianças, quando Deus estabelece a lei, nós vemos que sacrifícios eram feitos. Esses sacrifícios tinham a função de cobrir o pecado do homem. O sangue era derramado para que aquele pecado fosse perdoado, para que aquele pecado fosse coberto. O fulano cometia pecados, né? E ele ia lá e era sacrificado talvez um pássaro, uma pombinha, ou um bode, ou uma ovelha, dependendo da situação. Aí tinha lá as questões que eram estabelecidas, mas o fato era que era necessário que se derramasse o sangue. Eu quero ler um texto com vocês, abra aí a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 9. Glória a Deus, a unção do Senhor está sobre esse lugar. Hebreus, no capítulo 9, no versículo 6. Amém? Diz assim: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Como era feito isso? Uma vez no ano, meu irmão, o sumo sacerdote.
ele entrava num lugar, porque assim, a Bíblia fala que, quando você vai ler, né, a própria carta aos Hebreus, eu aconselho você que leia em casa, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, você vai entender o que eu estou falando aqui. A Bíblia mostra que Deus deu uma visão a Moisés, que ele deveria construir um tabernáculo, que ele deveria construir aquilo que nós entendemos como os lugares onde era feito o sacrifício. E Deus deu medidas a Moisés. E Deus disse, olha Moisés, você vai precisar fazer tudo conforme o que está sendo dito para você. E aquela visão que Deus dá a Moisés, ele era dividido ali, o templo era dividido em pelo menos 3 partes. Tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a Bíblia fala que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos, que representava a presença de Deus, não sem sangue. Ele pegava o sangue de animais e ele entrava naquele lugar santo dos santos, onde a glória de Deus estava estabelecida, onde a glória de Deus era fortíssima, porque de alguma forma a presença de Deus estava enclausurada lá naquele lugar. Hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós, glória a Deus. Mas naquele tempo era assim que funcionava. A Bíblia diz que ele pegava aquele sangue, ele aspergia sobre aquele lugar, a arca da aliança, onde tinham os querubins. E os pecados daquele povo eram cobertos. Uma vez por ano ele pedia perdão pelos seus pecados, o sumo sacerdote, e pelo pecado do povo. E aí saía aquela mensagem, haverá paz, Israel. Só que isso, queridos, não conseguia mudar a natureza do indivíduo, porque ele sempre continuaria vivendo naquela condição, porque era a natureza dele. Amém? Fazendo uma analogia bem grotesca, bem grosseira, se você pegar um leitãozinho, a coisinha mais fofinha do mundo. Quem já viu o leitãozinho novinho? Meu Deus, mas é muito fofinho aquilo ali. Pega um leitãozinho, banha ele, passa o melhor perfume que tiver, bota um sapatinho nele, um lacinho no pescoço, fica com ele na sala da sua casa, vai ser maravilhoso, ele vai brincar, ele vai deitar para você passar a mão na barriga dele. Mas você solta o leitão na lama, o que ele vai fazer? Ele vai se sujar todo, se enrolar. Por quê? Porque isso é a natureza dele. Então o que era feito antigamente pelos sumos sacerdotes era algo que cobria o pecado, era algo que deixava o homem numa condição mais favorável, mas não tirava aquela condição de pecador que ele tinha. Era necessário que chegasse a plenitude dos tempos, para que Jesus viesse. E, queridos, quando Jesus veio, a situação foi diferente. Glória a Deus. Abre aí, na verdade você já está aí, Hebreus, vá só para o versículo 11. Glória a Deus, versículo 11. Diz assim, mas vindo Cristo, nós estamos falando da mesma coisa, é o mesmo texto, é só a continuação lá embaixo, no 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Você já viu isso aqui alguma vez na sua Bíblia? Você está vendo aqui o que foi que aconteceu? Jesus entrou num santuário, não feito por mãos, levando sangue não de bodes, nem de ovelhas, nem de carneiros, nem de nada, nem de um animal. Ele entrou com o seu próprio sangue. E ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas para apagar aquela condição de pecado. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente pensa, só morreu na cruz. Ficou... Não, queridos, é todo um processo. Tudo ali fazia parte do plano. E depois de ter morrido e ressuscitado, ele leva o próprio sangue. Quer estudar sobre isso? Quer aprender mais aprofundadamente? Faz o Rema. Passa lá na livraria, procura livros que vão falar sobre isso de uma forma mais ampla. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Jesus apresentou o seu próprio sangue em sacrifício. Aquele tabernáculo que Moisés tinha aqui na terra, ele era uma figura do que tinha no céu.
E Jesus apresenta diante do Santo dos Santos, do próprio Deus, o seu próprio sangue. E diz, está aqui o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Eles não precisam mais ir para o inferno. Eles não precisam viver debaixo de condenação. Está pago. Acabou com tudo. A partir daqui eles podem ser uma nova criatura. A partir daqui eles podem carregar o meu espírito. É uma nova condição, é uma nova realidade. Querido, como eu me alegro quando eu ouço essas coisas. Foi o sacrifício que Ele fez que nos colocou numa nova condição. Aleluia. Pode desligar aqui o ar-condicionado, por favor. Queridos, que maravilha. Quando eu leio essas coisas, quando eu olho para essas coisas, quando eu estudo sobre isso, querida, não é impossível, a emoção não vir. Nós somos pessoas, eu tenho meus sentimentos. Embora eu não seja um homem chorão, mas às vezes quando eu estou lendo a respeito da palavra, quando eu estou vendo o que Jesus fez, queridos, não tem como as lágrimas não descerem. E olha que eu sou um cara duro, meu irmão. Só aquele macho alfa, entendeu? Mas quando eu vejo essas coisas aqui, meu irmão, quando eu vejo essas coisas, isso quebra por dentro. Porque eu consegui entender o que Jesus fez, me tirando de uma condição de pecador, para me fazer filho. Andar em novidade de vida, andar numa vida de prosperidade, andar numa vida de cura, de libertação. Queridos, eu posso influenciar as pessoas, eu posso impor as mãos sobre as pessoas e elas ser curadas, da mesma forma que você pode. Nós podemos, porque não sou eu que faço, foi Ele que fez. É a condição que foi estabelecida por Deus. O novo nascimento nos traz essa condição de filhos. Aleluia, que maravilha. E Jesus fez esse sacrifício. E aí é estabelecida a nova aliança. A partir dali, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, não precisa você abrir, mas diz assim, se alguém está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Olha o que é que o apóstolo Paulo fala, ele diz, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Deus, que coisa maravilhosa. Tudo se fez novo. Ah, mas eu pequei tanto. Eu fiz tanto isso, fiz tanto aquilo. Não interessa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se recebeu Jesus, se nasceu de novo, é filho. Ponto final. É verdade, queridos, que quando uma pessoa que vive numa vida de crimes, matando, fazendo tudo que não devia fazer, ele se converte, ele é uma nova criatura também. As consequências vão vir. Amém? As consequências do pecado são inevitáveis, mas ele é uma nova criatura. É uma nova realidade. E isso, queridos, nós precisamos nos apegar a esses textos. Entendemos que não somos nós. O grande problema, queridos, é que às vezes a gente quer viver o evangelho de acordo com a nossa força. A gente quer fazer, a gente quer agir, quer se esforçar pelo meu esforço, pela minha força. Não vai conseguir. Tudo é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 fala isso. Ou seja, é pela graça, mediante a fé. Precisamos receber, aceitar essa condição. Eu preciso aceitar essa condição. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu me consagro. Não é por isso. É pela graça, mediante a fé que somos salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Mas é necessário entender que existe, dentro dessa perspectiva, uma forma de se viver. Amém? Não é porque eu recebi uma graça tão poderosa, algo de uma forma tão, meu Deus, é quase que inexplicável isso. Eu acredito que vocês conseguiram entender por causa da unção do Espírito, e o Espírito que está dentro de você testifica que o que está sendo dito vem de Deus. Por isso que é possível entender. Mas, queridos, isso para o mundo é uma loucura terrível.
O mundo não consegue entender isso. Amém? E nós vivemos pela graça. Estamos debaixo da graça de Deus, do amor de Deus. E isso nos leva a uma condição em que nós precisamos andar à altura daquilo que Jesus fez. Amém, queridos? Pensa comigo, imagina só que você faz um concurso, você cursou Direito, fez a sua graduação em Direito. É um exemplo também bem grosseiro, mas vai dar para você entender com isso. Imagina, você fez o curso de Direito, você fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e tem um concurso para juiz federal. Aí você vai lá e faz aquele concurso, passa no concurso, tem a prova de títulos, vai ter ali as provas que você vai precisar fazer para você ser empossado, e vai chegar o dia que você vai precisar ser empossado naquela posição. Você vai receber aquele título, receber aquele cargo. Tem uma cerimônia, os magistrados vão estar lá, as autoridades. Você vai assinar um papel, receber o diploma, você é um juiz federal. Queridos, a partir do momento em que você assume aquela posição, existe uma postura que precisa ser compatível com aquela posição. Eu não consigo vislumbrar, entenda bem, eu não estou falando de usos e costumes, mas pensa comigo, eu não consigo entender e nem assimilar a ideia de um juiz federal andar vestido de qualquer forma, andar com roupa suja, rasgada, andar falando don't you hide, don't you rain, pro modo de quê? Andar gritando, mal educado, andar com uma postura de moleque. Amém, queridos? Não é compatível. Também não é compatível uma juíza sendo mulher andar com as roupas quase curtas, mostrando tudo. Quase curta foi bom, né? Mas não é compatível. Andar com a roupa rasgada, com o decote mostrando tudo. Andar com uma linguagem obscena não é compatível com aquela posição que ela tem. Amém? Queridos, e por que nós, depois de assumirmos essa posição de filhos de Deus, nós queremos andar de qualquer forma? Queremos fazer as coisas do jeito que a gente acha que deve fazer. Afinal de contas, a graça é poderosa porque me cobre de todas... Cobre? Mas, queridos, nós precisamos assumir a nossa posição, a altura do que Deus conquistou. Eu preciso me portar à altura do meu cargo. Eu sou filho de Deus. Pouca coisa não, meu irmão. E é por isso que nós precisamos ser educados pela palavra de Deus. Existe, queridos, uma educação que vem da palavra de Deus, porque quando você está no mundo, você está vivendo da forma que você acha que deve viver, perdido nos seus desejos, nas suas vontades, naquela condição natural. Mas quando você vem para Jesus, você precisa ser reeducado. Você nasceu de novo, está numa nova condição de filho, o seu espírito está limpo, se você morrer ali, você vai para o céu. Mas enquanto a sua vida aqui na terra, na carne, como um cidadão, existem parâmetros, existe um perfil que nós precisamos viver. Amém, queridos? Abre a sua Bíblia, Tito, no capítulo 2. Glória a Deus, Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Nós vamos ver um texto aqui em que o apóstolo Paulo escreve a Tito, falando justamente sobre essas coisas. É um texto longo, mas faço questão de ler todo. Aqui tem 4 versículos, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir, olha a palavra lá do começo, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém, queridos? Vocês estão vendo que o apóstolo Paulo está ensinando
que nós vivíamos uma vida distante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas que agora, nessa condição, nós precisamos nos adequar. Precisamos nos educar para viver à altura daquilo que Deus conquistou para nós. Amém, queridos? Se você é filho de Deus, ande como um filho de Deus. Se você nasceu de novo, ande como quem nasceu de novo. Agora não é fazer as coisas para ser vistos. A gente precisa ter muito bem traçado, muito bem delimitado esses limites. Estar dentro dos quadrados de uma forma certa. Entenda bem, estou usando uma linguagem comum para que você entenda. Mas a gente precisa estar muito bem ciente do que está fazendo, porque a gente pode sair de um extremo e ir para outro. Existem muitos lugares onde você é obrigado a usar certos tipos de roupa, que você é obrigado a fazer certo tipo de coisas, sendo que a palavra de Deus não instrui isso. Amém? E é por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus. Meu irmão, o parâmetro para nós, inicial, nasceu de novo, nasceu, faz o discipulado aqui na nossa igreja, se associa com um irmão que já está mais adiantado que você, vem para os cultos todo dia de culto, quinta, domingo, vem para os cultos de departamento, faz o rema, ouve a palavra, ouve ministração em casa, ouve louvores que estão alinhados com a palavra, isso vai começar a renovar a sua mente. Porque se não fizer isso, você vai viver com a mentalidade que você tinha antes. Queridos, Deus, Ele não é esses demônios que entram nas pessoas e a pessoa fica cega, ela não vê nada, ela fica possuída. Deus não faz isso com ninguém. O Espírito Santo, Ele não possui ninguém para a pessoa perder os sentidos. Lógico que o Espírito Santo vem sobre nós, numa autoridade, num poder que nos deixa e que nos leva a fazer coisas que nós não conseguimos fazer naturalmente, isso é fato. Mas ninguém fica inconsciente. Se você vê alguém que está inconsciente dizendo que é o Espírito de Deus, bote a mão na cabeça dele e diz para o diabo sair que o diabo está lá. Porque não vem de Deus, não. Quem possui as pessoas, que as pessoas ficam rolando no chão inconsciente, faz tudo enquanto, e depois quando acorda não sabe o que foi que fez, é o diabo. Amém, queridos? Então, o entendimento da palavra, a compreensão, isso não vai vir para a sua cabeça lá, cair assim como uma coisa que vem, puf, na sua cabeça. Isso não vai acontecer. Não se engane, meu irmão. A palavra é muito clara com relação a essas coisas. Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, tem um texto que é maravilhoso. Eu me lembro ainda hoje, queridos, foi o primeiro texto que eu preguei. Eu tinha 18 anos de idade, tinha acabado de completar 18 anos de idade. Por isso que eu não me esqueço desse texto. Eu morava no interior nesse tempo e no dia que eu fui, é só um parênteses, né? Eu me lembrei agora, eu quero falar. Eu estou pregando, então eu posso falar. O interessante é que eu era um cara extremamente tímido, extremamente assim, não conseguia falar, tinha dificuldade em fazer articulação, e é por isso que eu digo que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, nos leva a fazer coisas que nós naturalmente não conseguimos fazer. Eu me lembro que eu li esse texto e fui pregar num culto, né? Um culto dos irmãos bem simples, numa igreja pequenininha. E, queridos, quando eu peguei esse texto, só que eu já vinha de um tempo de meditação, de consagração, de oração, a gente sempre saía para fazer, tinha essa vida, a vida cristã, nós precisamos viver isso, amém? Precisamos desenvolver isso. A gente precisa ser crente de oração, amém? Crente que vive a palavra, amém? Isso vai trazer resultados positivos para a nossa vida. E eu me lembro que no dia que eu subi, me deram a oportunidade lá para pregar, porque o dirigente do culto era meu amigo, aí ficou fácil, né? Não que eu tenha pedido, mas ele disse que queria que eu pregasse. Queridos, eu fui pregar e eu não sei o que foi que aconteceu. Foi algo sobrenatural. Você sabe quando uma pessoa vai falar, e ela vai falar baseado no que estudou para falar, ela fala, consegue, porque isso é como se você fosse dar uma aula. Se você tem uma oratória boa, você consegue fazer isso perfeitamente. Mas quando você está cheio do Espírito, e você pega a palavra de Deus que está dentro de você, e você joga para fora, meu irmão, é impossível sair da mesma forma. Não é normal. E, queridos, nesse dia foi impressionante. Depois que terminou, eu me sentei no banco, aqueles bancos de madeira, eu fiquei olhando assim, meu Deus, o que foi isso? Eu entendi que aquilo ali não era eu.
Não que eu estivesse sendo uma marionete, mas estava sendo movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer te capacitar para você fazer coisas que você não conseguiu fazer até agora. O Espírito Santo quer se mover através da sua vida, então se deixe ser dominado por ele. Se exponha à presença do Senhor, se exponha à palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Foi maravilhoso, queridos, foi poderoso. A glória de Deus ficou impregnada naquela igreja. Foi impressionante. Isso não é natural, isso não é normal. É por isso que eu creio na palavra, é por isso que quando eu ministro a palavra, meu irmão, eu ministro isso com convicção. Eu falo porque isso aqui é uma verdade para mim. Não é porque eu ouvi alguém falar, eu já vi Deus fazer. Eu já vi Deus curar pessoas de câncer. Já vi pessoas sendo curadas de doenças nos rins. A pessoa chegar numa situação terrível, receber imposição de mãos e ser totalmente liberta pelo poder do nome de Jesus. Eu já vi pessoas endemoniadas tendo que se ajoelhar debaixo da autoridade do nome de Jesus. Então não venha me dizer que isso aqui é só uma filosofia, que isso aqui só é só uma religião, é só um lugar onde a gente se ajunta para... Não é isso, meu irmão, isso aqui é o lugar onde nós estamos aprendendo a palavra, sendo edificados, somos filhos de Deus, fazemos parte de uma geração de homens e de mulheres que carregam a glória de Deus. Somos carregadores da presença de Deus onde quer que nós entremos e precisamos ter consciência disso. Amém? Fecha o parênteses, voltando lá para o texto de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. O apóstolo Paulo faz uma declaração muito interessante. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você observa que o apóstolo Paulo, quando traz essa declaração, isso serve muito para nós quando nós estamos no início da caminhada, mas não quer dizer que é só lá, nós precisamos praticar isso diariamente. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos pegar a nossa carne, o nosso corpo, e oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que a nossa carne nunca vai se converter. Triste realidade, mas é fato. A sua carne, meu irmão, por mais que você seja o homem que levita, cospe fogo, profetiza, expulsa demônio, fala em línguas, interpreta, assopra, cai e se segura. Você pode fazer tudo isso, mas a sua carne, ela nunca vai se converter. E é por isso que nós precisamos entender o que as Escrituras estão dizendo. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos pegar a nossa carne, que é essa coisa toda, esse turbilhão que quer tender para o pecado, e nós precisamos sacrificá-la a Deus. E o que é o sacrifício? É dizer não. Dizer não para as suas vontades. Dizer não para a sua carne. Dizer não para aqueles rudimentos que você vivia lá no mundo. Como era lá no mundo? Passava uma mulher bonita, a mulher dava mole, o cara ia para o motel. Sabia não o nome da mulher. Roubava, mentia, matava os outros, falava mal. Ou coisa feia para a mulher, imagine para o homem. Entenda bem, pelo amor de Deus. Não vai dizer agora é machista porque mulher pode, homem não entenda isso. Porque hoje em dia está do jeito que a gente não pode falar. Deixa eu explicar. Se é feio, mulher está falando mal dos outros, imagine homem. Você já viu um homem fofoqueiro? Ou coisa ridícula é homem fofoqueiro. O cara que vê as coisas, em vez de se comportar como homem, vai falar dos outros. Ai, tu viu o que foi que fulano fez? Irmão, nós precisamos ter postura de homem. Quem é homem tem que se comportar como homem. Se você puder cobrir o seu irmão, meu irmão, faça isso. Por mais que ele tenha errado, mas procure ver alguma coisa boa e tente ajudar o irmão e não ficar falando mal dele. Porque isso não é coisa de homem. Amém, queridos? Então isso era o que nós vivíamos no mundo naturalmente. Era normal para nós. Mas quando nós recebemos Jesus, recebemos essa nova natureza, nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. E o que é interessante é que o próprio apóstolo Paulo, sendo o cara que escreveu
boa parte do Novo Testamento era um homem cheio do Espírito, cheio da palavra. Ele disse, olha, eu dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que você. O homem falava em línguas, era toda hora, e era aquela coisa, o homem cheio do Espírito. A Bíblia diz que os aventais de Paulo eram levados e as pessoas eram curadas quando entravam em contato com ele. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, às vezes, estava pregando, estava num lugar meio que alto. Não que eu acredito que a mensagem não estava ruim, mas tinha um indivíduo lá que estava no lugar errado, dormiu, caiu de cima lá do segundo andar e morreu. O apóstolo Paulo desce lá e impõe as mãos sobre ele e o homem levanta. O cara cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da ousadia, sofreu vários naufrágios, mas Deus o curou, ou melhor, Deus o livrou. Foi picado por uma serpente, por uma víbora, e não morreu porque Deus era com ele. Dias antes, ou melhor, momentos antes, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse, Paulo, essa embarcação vai naufragar, mas não se preocupe, não vai se perder nenhum. Um homem que tinha intimidades com Deus, esse homem tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 9, meu Deus, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, eu parti e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Por semelhante modo também, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, fazei isso toda vez que comerdes em memória de mim. Queridos, ele aprendeu com o próprio Jesus. Jesus deu aula particular para ele. Foi uma masterclass ali, ele e Jesus. Ele viu Jesus. Jesus apareceu para ele quando ele estava a caminho de Damasco e ele ia perseguir os cristãos. Jesus apareceu para ele, derruba ele lá, não sei como foi, dizem que ele estava em cima do cavalo, não sei que ele caiu no chão. E a Bíblia diz que veio uma voz e disse, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, o próprio Jesus, apareceu para o Paulo. Ananias foi dar um testemunho de que, rapaz, Ananias estava em casa orando, o apóstolo Paulo estava cego já fazia 3 dias, depois dessa visão ficou cego, ficou desorientado, estava sem comer e sem beber há 3 dias. A Bíblia diz que Deus fala com Ananias e diz, olha, vai lá no lugar tal, que lá tem um homem chamado Paulo, ou Saulo, e põe as mãos sobre ele, para que ele receba o Espírito. A Bíblia diz que Ananias vai saindo, mas antes de fechar a porta, ele, peraí, mas não é aquele Paulo que fica perseguindo o povo de Deus? E Deus diz para ele, olha, não se preocupa, fica tranquilo, só faz o que eu estou te mandando. Porque eu vou mostrar para ele o que ele vai precisar perecer por o meu nome. A Bíblia diz que Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele foi cheio do Espírito, foi curado. E, queridos, são várias passagens que mostram que o apóstolo Paulo era um homem cheio da palavra, cheio do Espírito. A gente consegue perceber, quando a gente faz um estudo sistemático das cartas, que ele foi progredindo no crescimento, no entendimento. Mesmo ele, né, depois de tudo isso, precisou amoldar o seu caráter, a palavra de Deus. E é interessante que ele chega um certo momento em que ele faz uma declaração. Ele disse, olha, eu esmurro o meu corpo, para que pregando aos outros, eu mesmo não seja pego em falta. O que é isso? É o que ele tinha dito lá anteriormente, olha, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo a Deus. Por que, queridos, que ele está falando isso? Porque, queridos, a carne só vai querer pecar. Amém? Entenda, recebeu Jesus, é uma nova criatura, o preço foi pago, nós estamos numa nova condição, mas a nossa carne sempre vai tender para o pecado, e é por isso que nós precisamos ouvir o que o texto de Romanos capítulo 12 está dizendo, que precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo, justo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformar com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do nosso entendimento. Como é que a gente renova o nosso entendimento? É através da palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, se você nasceu de novo, você precisa estudar a palavra de Deus.
Não tem como, não tem outra fórmula. Não tem um irmão que é mais ungido que você, que vai transferir uma unção para você, que você vai conseguir fazer a sua caminhada. Ei, não existe isso. É você que precisa fazer. É a sua caminhada com Deus. Amém, queridos? É você que vai precisar estudar a palavra. É você que vai precisar resistir às concupiscências da carne. É você que vai precisar orar. É você que vai precisar se consagrar. É a sua caminhada com Deus. Às vezes a gente fica esperando um pregador de fora, cheio do Espírito, que vem aqui e impõe as mãos sobre nós, a nossa vida tem uma mudança, uma guinada. Queridos, a palavra está diante de você. O que vai mudar a sua vida é o cumprimento da palavra, uma vida de obediência a Deus, é a sua consciência de filho. Isso que vai mudar a sua vida. Amém? E nós entendemos, queridos, observando as Escrituras, que nós temos um estilo de vida cristão que precisa ser vivido. E como eu falei agora, não é que a gente vai fazer para ser. Agora nós fazemos porque somos. É totalmente diferente, meu irmão. Isso dá uma conotação totalmente diferente de você, pelo seu esforço, pelo seu braço, tentando alcançar Deus, tentando alcançar a sua salvação, tentando fazer as coisas para que Deus olhe para você. É uma condição, e depois você só entender, eu sou filho de Deus, eu estou na posição, e eu preciso andar nessa altura. Queridos, isso deixa as coisas em outro patamar, deixa a vida muito mais fácil. Não que nós não tenhamos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, amém? Não que nós não precisamos nos submeter àquilo que a palavra de Deus diz, mas isso já nos deixa numa situação mais confortável de vitória. Amém, queridos? Nós nascemos de novo. E quando nós nascemos para vencer. Se você nasceu de novo, meu irmão, essa condição te deixa numa posição de vitória. De homem e de mulher cheio da autoridade do nome de Jesus. Queridos, agora deixa eu compartilhar algo com você. A autoridade do nome de Jesus, ela precisa ser entendida. O nome de Jesus tem todo o poder, foi dado a Jesus todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome tem poder, esse nome funciona, mas se você não entender isso com clareza, se isso não for real para você, não vai funcionar. Olha que revelação triste. Se isso não for real para você, se você não estiver com a sua fé ativa, não vai funcionar, porque tudo é mediante a fé. Amém, queridos? Tudo é pela fé. Nós precisamos nos mover pelo Espírito através da fé. Nós precisamos profetizar através da fé. Precisamos curar os enfermos através da fé. Pregar a palavra de salvação através da fé. Crer que um pecador vai ouvir essa mensagem, vai ter a sua vida transformada. Tudo através da fé. Nada, queridos, do reino de Deus funciona se não tiver fé. É o estilo de vida. É o estilo de vida e de fé. O meu justo viverá da fé. Meu irmão, viver da fé te coloca numa posição que você não pode ter um centavo no seu bolso. Mas você sabe a sua posição. Você é filho de Deus e ponto final. É de você estar numa cama, debaixo de alguma enfermidade, mas na sua cabeça você entende, eu sou filho de Deus, eu já sou curado pelas pisaduras de Jesus. Não é negar que está doente, porque a fé não nega os fatos, mas a fé entende que, por mais que esteja passando por aquela situação, a palavra de Deus é a verdade e eu preciso ficar agarrado nela. Confiar que ela funciona, que ela é a verdade, e por mais que as adversidades vierem contra mim, eu vou permanecer firme, não vou sucumbir diante das pressões. É isso, queridos, que significa estar arraigado na palavra de Deus. Jesus faz uma declaração muito interessante, ele disse, olha, todos aqueles, preste bem atenção nisso, todos aqueles que ouvem a minha palavra e a pratica, eu vou comparar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, vieram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Da mesma forma, eu vou comparar o homem imprudente ao homem que edificou
a sua casa sobre a areia. O que é edificar a sua casa sobre a areia? É justamente, queridos, você não ter base, não ter fundação, você não entender a palavra, você simplesmente está aqui porque o seu amigo bonitinho veio. Olha que coisa terrível. Não, eu vou para a igreja porque não, eu vou porque eu quero ouvir a palavra, eu quero ver o povo, eu quero conhecer alguém. Venha. Amém? Numa dessas aqui Jesus te pega. Mas, queridos, você precisa entender por que é que você está aqui. O que é que você está fazendo da sua vida? Debaixo de tão grande salvação, debaixo de uma graça tão poderosa, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Para onde nós estamos indo? Será que é só isso mesmo? Será que é só mais um culto hoje? A gente vai para a nossa casa, jantar, assistir o Fantástico, dormir e acordar amanhã para trabalhar e fica por isso mesmo? Queridos, existe algo da parte de Deus que foi derramado sobre nós. E nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Amém? Nós não podemos viver uma vida normal. Você não pode ser normal. Não estou dizendo para você ser doido, não. Eu estou dizendo que você precisa viver como crente. Meu irmão, viver como crente é na contramão daquilo que o mundo diz. O mundo diz que tudo vai mal. O mundo diz que tudo é tudo falido, que vai dar errado. E beleza, o mundo está lá, é isso mesmo, mas para nós é diferente. Para nós, queridos, é você não tendo um centavo no bolso, mas você confiando, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, tomou sobre si, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Isso é a realidade do que a Bíblia diz. Mas o mundo diz o quê? Mas eu vou ficar só ficando mais velho, vou ficar mais doente. Só para comprar remédio. Eu já vi uma vez uma senhora falando que depois que fica velho, a aposentadoria, o salário mínimo é só para comprar remédio e nem dá. Olha que situação, olha que desgraça. Meu Deus, entenda bem, desgraça não é palavrão, porque a gente já teve problema com isso, mas entenda bem, vá lá no dicionário e você vai ver que isso é uma ausência de graça. Amém? Fechou parênteses? Mas que coisa triste. O cara viver, olha só que, meu Deus, que coisa terrível. Vive a vida todinha, fica velho, trabalhou a vida inteira, ficou velho. E o salário só para comprar remédio nem dá. Você acha que Deus tem isso para você? Jesus disse, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha uma vida em abundância. É outro patamar, meu irmão. É uma outra realidade, é viver o Evangelho pela fé, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, meu irmão, não é dizer que confia no Senhor, é de fato confiar, é de você dormir de noite com a fatura para pagar no outro dia, sem saber de onde vem um centavo, mas você acreditar que Deus vai prover. É estar com uma enfermidade terminal e acreditar, Deus é quem cura e Ele vai me curar. É estar com filhos nas drogas e ver o menino todo dia sair para comprar droga, mas acreditar, o meu Deus é poderoso para salvar a mim e a minha casa. Meu irmão, nós precisamos viver o Evangelho. Precisamos entender o que é a redenção, o sacrifício de Jesus. O que isso está atuando na minha vida, o que isso fez, qual a influência disso na minha vida. Essas coisas, meu irmão, precisam estar claras para nós. Amém? Não se trata de vir para o culto, ouvir a palavra e voltar para casa. Se trata de ouvir a palavra e praticar a palavra. De entender os princípios e praticar os princípios. Viver a vida de Deus aqui nessa terra. Amém, queridos? Porque o que Deus tem para nós é uma vida abundante. Amém, queridos? O que Deus tem para você é uma vida abundante. Aí dizer, pastor, agora o senhor vem só falar de prosperidade. Meu irmão, é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus está estabelecida sobre as nossas vidas. Contrário a todas as perspectivas, a todos os relatórios, a prosperidade de Deus está sobre nós. A bênção do Senhor repousa sobre as nossas vidas. O senhor quer dizer agora que todo mundo vai ser milionário? Não, queridos. Mas eu quero dizer para vocês que todos aqueles que creem no Senhor têm todas as suas necessidades supridas. Não anda em falta, mas anda com todas as suas necessidades supridas.
Se você trabalhar, for organizado, você pode virar um milionário. Não tem nenhum problema com isso. Deus não tem problema com dinheiro, amém? Mas, queridos, isso diz respeito a nós estarmos agarrados, firmados no que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Você foi abençoado nessa noite? Amém. Você aprendeu alguma coisa da parte de Deus? Pega isso que você aprendeu, meu irmão, e pratica. Não deixa ser só mais uma noite, só mais uma ministração, mas pratica o que a palavra de Deus diz. Você vai ver coisas mudando na sua vida. Amém? Glória a Deus. A unção de Deus está aqui, meu irmão. A glória de Deus está aqui para suprir a sua necessidade. Não é que Deus é um mordomo, um garçom que vem aqui para atender a sua necessidade. Mas, querido, eu quero dizer para você que se você vem para o Senhor com o seu coração contrito, de maneira nenhuma Ele vai te jogar fora. Ele está aqui para resolver a sua vida, para te tirar da situação que você viveu até aqui, te fazer uma nova criatura, para que os seus pecados que estavam vigentes até hoje sejam todos apagados através do sangue de Jesus. Se você crê nisso, se você deseja receber Jesus nessa noite, o pessoal do louvor já pode vir. Se você ouviu essa palavra, se você entendeu o que significa a redenção, o sacrifício de Jesus, o plano de Deus para as nossas vidas, e você deseja fazer uma aliança com Deus, e ter a sua vida transformada, viver num outro patamar, numa outra forma de vida, diferente de tudo que você viveu até aqui. Se você deseja isso, levante a sua mão, que nós vamos orar por você, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter a sua vida transformada, pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus está vivo ainda hoje, para purificar pecados. Aleluia, para mudar condições. Se você está aqui e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Talvez você está aqui e você já até fez isso em algum momento da sua vida, mas por algum motivo acabou esfriando, acabou se distanciando dos caminhos do Senhor, e você está arrependido disso e você quer voltar a viver a vida que você tinha com Deus, aquela vida de oração, aquela vida de consagração a Deus, que era tão bom, mas que foi se perdendo com o tempo. Se você já viveu isso e você quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite, levante suas mãos, nós vamos orar por você, e tudo vai ser restaurado. Amém? Temos alguém? Pode vir para cá. Se tiver mais alguém, venha também, mas venha rápido. Venha rápido, porque as coisas de Deus são rápidas. Aleluia, Deus, queridos, tem pressa conosco. É plano e propósito de Deus para as nossas vidas que nós vivamos aquilo que Ele conquistou para nós. Amém? Temos mais alguém? Como é teu nome? Giovana? Amém, glória a Deus. Que maravilha, Giovana. Glória a Deus. Esse é o momento mais esperado do culto. É o momento em que alguém se arrepende e tem a possibilidade de ter a sua vida restaurada pelo Senhor. Ó, Giovana, não importa o que aconteceu, Deus, Ele não vai considerar isso. Foi o que eu falei. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, vez que tudo se fez novo. Agora se agarre à palavra de Deus. Busque estudar a palavra de Deus. Busca oferecer o teu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Isso vai te levar para caminhos que você nunca viveu. Vai te levar para um nível que você nunca experimentou. E tudo aquilo que disseram de você, tudo aquilo que pensaram sobre você vai cair por terra. Porque Deus é especialista em mudar situações, mudar cenários, transformar vidas, pegar quem não é e fazer uma pessoa vista pela sociedade. Deus vai fazer isso na sua vida, à medida que você se submeter à sua palavra. Amém, Giovana? Deus tem isso para você. Deus tem isso e muito mais. A bênção do Senhor, que enriquece, está estabelecida sobre a sua vida. Então não se perca. As adversidades vão vir,
Os problemas vão vir, mas fique agarrado à palavra de Deus. Aprenda a palavra, se firme na palavra. E Deus nunca vai te abandonar. Amém? Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer crescer. Amém? E o seu nome vai ficar conhecido. Você não vai ser só mais um que vai passar por aqui. Deus quer usar você para levar essa palavra para aqueles que estão perdidos. Para pessoas que passaram coisas que você já passou. Que viveu coisas que você já viveu. Deus quer te investir com uma autoridade sobrenatural para você mudar vidas com a palavra que sai da sua boca. Através das suas mãos, pessoas vão ser curadas. Através das suas mãos, pessoas vão ter suas vidas transformadas. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso vai ser realidade na sua vida. Amém? Estenda suas mãos para cá, fique de pé. Que glória a Deus, que maravilha, que momento maravilhoso esse aqui. É que uma pessoa está voltando para Jesus. Eu posso imaginar a festa no céu. Eu posso imaginar Jesus olhando e feliz, queridos. Um filho que estava perdido que voltou. Glória a Deus, nós precisamos nos alegrar com isso, amém? Nós vamos fazer festa aqui, viu? Estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida da Giovana. Está voltando para os teus caminhos. O Senhor conhece o coração e a vida dela. Foi o Senhor que guardou ela até aqui, Pai. E nós oramos para que nesse retorno, Pai, ela possa permanecer firme. Permanecer inabalável. Diabo, eu falo a você na autoridade do nome de Jesus. Tire as suas patas de cima da Giovana. Toda influência maligna contra a vida dessa jovem, eu declaro sendo neutralizada pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro vida e paz. Todo espírito de depressão, toda opressão maligna na mente e no coração dessa jovem, vai embora agora na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro vida e paz sobre a vida da Giovana. Ela crescendo e frutificando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós preparamos aí uma festa para você. Não sei quantos irmãos você tem, mas agora você tem uma família. Novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar. Glória a Deus. Queridos, nosso tempo já está bem avançado, mas se você está com alguma enfermidade, passando por algum problema de enfermidade, seja algo simples como uma dor de cabeça ou algo mais complexo, você está aqui nessa noite e deseja receber uma oração por cura, levante sua mão. Eu vou orar por você. Pode ficar onde você está mesmo. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. E se você crer na palavra de Deus, isso vai se cumprir na sua vida. Amém? Levante a sua mão com fé. Feche teus olhos e recebe aí. Pai, em nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra. Agora, Senhor, cumpre a Tua palavra com sinais e maravilhas. Em nome de Jesus, todas essas pessoas que levantaram as suas mãos com algum tipo de enfermidade, Pai, eu declaro cura sobre a vida dessas pessoas. Todo espírito de enfermidade, eu falo com vocês na autoridade do nome de Jesus, vão embora agora, porque há poder no nome de Jesus. Eu declaro cura e libertação sobre a vida dos meus irmãos. Eles saem daqui curados em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, recebe a sua cura agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e sejam abençoados na prática dessa palavra, amém? Glória a Deus, irmãos. Que tempo bom, que palavra poderosa. Eu sei que você foi enriquecido, amém? Eu queria aproveitar e indicar aqui alguns livros baseados naquilo que o pastor Josué ministrou aqui para nós. O Precioso Sangue de Jesus, são literaturas que vão te ajudar e você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. O maravilhoso nome de Jesus, de A.W. Kenyon, um livro maravilhoso. Eu aconselho que você passe lá
E esse livro aqui que eu também gosto muito, Edifique o Seu Fundamento, de Rick Renner, são literaturas que vão te ajudar nessa caminhada. É interessante que a gente aprender e cultivar esse hábito da leitura. Um livro como esse nos ajuda porque é a experiência de alguém com 50, 60 anos de ministério e que resume muitas informações que vão te ajudar. Então, quando nós te indicamos, é porque de fato é algo precioso para você. Então, vai lá na nossa livraria, adquira esses livros e comece essa leitura aí durante a semana e certamente você será enriquecido. Amém, gente? Nós estamos terminando o nosso culto e cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que eu voltaria aqui e que tem uma sala preparada para você? Então, lá atrás tem uma equipe com a mão estendida, lá estão te aguardando. E você que trouxe o nosso visitante também pode ir lá, para que eles não fiquem deslocados. Uma salva de palmas para eles. Graças a Deus. Volte outras vezes. Eu quero dizer para você, só reforçar em relação ao nosso churrasco. O churrasco dos homens acontece no próximo sábado às 2h. Se você precisar de mais informações, lá no balcão de informações você pode adquirir sobre o Acamp Kids, que as inscrições estão abertas. E a Noite Caipira do Bodas também, você já pode passar lá no balcão de informações e ter mais detalhes, tá certo? Vamos encerrar, tem mais alguma coisa? Tudo correto? Glória a Deus. Uma semana abençoada, próspera e cheia de boas notícias em nome de Jesus. Como nosso pastor diz, o seu telefone vai tocar e boas notícias estão chegando. A semana próspera, gente.